A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 25. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Bom, este versículo também tem a ver com o do capítulo anterior, o capítulo de ontem, que falava sobre o prostituto cultual, a prostituta cultual, os cultos pagãos de fertilidade que envolviam relações sexuais. Pois bem, os eunucos, eles tinham seus testículos cortados e seu membro viril, né, mutilado, deformado, esmagado, enfim, né? Por quê? Porque isso era uma exigência das divindades, né? Daquele Deus com letra minúscula, daquele ídolo, daquele culto pagão. Então, o povo de Deus não ia fazer igual. E aí tá bem claro, ó, ele não vai entrar na Assembleia do Senhor, por quê? Porque ele não vai prestar culto, não vai participar, porque já sofreu, vamos dizer assim, no próprio corpo a presença ou a atuação do mal. Bem sério isso. 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Então, este versículo, assim como a gente viu no capítulo de ontem, tu também tem que ver o princípio por trás do versículo, por trás da lei, por trás do ensino, da instrução, da escritura sagrada. O que está dizendo aqui? Nenhum filho que não for legítimo, quer dizer, nenhum bastardo. É um jeito de Deus dizer, somente os filhos. Vinde benditos do meu Pai. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. É só para os filhos, para as filhas. Lembra das virgens? A parábola das 10 virgens? Quando o noivo chegou, não tinha azeite, ficaram do lado de fora. É isso que está sendo dito. Somente os filhos, só quem tem o Espírito Santo, só quem nasceu de novo, só quem tem o sangue de Jesus, as roupas brancas alvas, que carrega, que invoca o nome de Jesus. Somente os filhos. 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. E porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Vocês viram quantas vezes a gente já estudou sobre moabitas e amonitas? Nós vimos que Deus falou que Israel não tinha que se meter com eles, nem pegar a terra deles. Mas agora está dizendo que eles não vão ter parte, não vão ficar junto. Quem são os moabitas? Quem são os amonitas? São os descendentes, os filhos de Ló. As filhas de Ló coabitaram, tiveram relações sexuais com seu pai. Houve um incesto. E a filha mais velha e Ló deram origem a Moabe. A filha mais nova e o seu pai, Ló, deram origem
Amon. Então, os moabitas e os amonitas, eles têm um parentesco com Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão, mas desde sua origem eles não temem ao Senhor. E aqui, além de tudo isso que eu contei, que acabei de falar, que nós já lemos, já estudamos, tem vídeos, capítulos, versículos, nós temos também a história de Balaão, né? Que também tem vídeos no canal. Então aqui tá deixando bem claro: mantenham uma distância segura dos moabitas e dos amonitas. Vocês não vão se meter com eles porque tem parentesco, mas também não vão se unir a eles. Aí eu entendo dessa forma: mantenham uma distância segura, porque senão vai dar problema. E tem pessoas que são assim, né? Tu não vai tratar mal, tu não é inimiga, mas se tu quiser viver bem e crescer espiritualmente, tu tem que manter uma distância segura, razoável dessas pessoas. 7. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então, eu acabei de falar e aqui repete. Edomitas são os filhos de Edom. Edom é Esaú. Esaú era o irmão gêmeo de Jacó. Jacó foi abençoado? Foi, mas Esaú também teve uma bênção. Os edomitas também têm uma bênção. E aí Deus está dizendo, não é para vocês odiar, porque eles são irmãos de vocês. É o que eu acabei de dizer. Existem pessoas, existem familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas, que tu não vai odiar, mas tu não vai poder te unir. Tu não vai poder comer junto. Tu não vai poder compartilhar tua vida, porque não são pessoas confiáveis. É mais fácil tu passar pro lado delas do que tu trazer elas pro teu lado, entendeu? E Deus tá dizendo, ó, não odeiem. E os egípcios, a mesma coisa. Então a gente podia colocar os 4 no mesmo pacote. Os moabitas, os amonitas, os edomitas e os egípcios. Mantenham distância segura. Deixa as luzinhas acesas, fique esperto, tá? 9. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Então, o exército vai sair contra os inimigos de vocês. Mas vocês devem se guardar de toda coisa má. Então, eu tenho dito para vocês o quê? Que quem faz a guerra não é só quem sai para dar tiro, flechada, bomba, emboscada, sei lá. Não, todos nós fazemos a guerra. Todo o povo de Israel foi chamado à guerra, à batalha. Todos nós devemos usar a armadura de Deus, o capacete da salvação, empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçar os nossos pés com o evangelho, com os calçados do evangelho da paz. Quer dizer, a gente tem que caminhar, viver, andar pregando, levando a paz, levando o evangelho, levando a luz. Então tu tá numa guerra contra o bem, uma guerra do bem contra o mal. Então o que que acontece? O exército vai sair para lutar contra os inimigos de vocês. Mas vocês têm que se guardar de toda coisa má. Quer dizer, tu tem que ficar esperto. Não vai fazer que nem Davi, que o povo foi pra guerra e ele foi pro terraço ver a mulher tomar banho. E aí o que aconteceu com a vida dele? Então, todos nós estamos numa guerra. Todos nós somos chamados a lutar. Então, quem tá lá no exército lutando, tá fazendo um tipo de guerra, mas tu, guardando a santidade, não se misturando com... guardando de toda coisa má, quer dizer, santidade, se purificando, não te metendo com coisa errada. Tu também tá fazendo a guerra, tu também tá sendo santificado.
Continuando. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Então, aqui nesses versículos, a gente está vendo uma outra questão que nós vimos muito em Levítico, a impureza, que é diferente do pecado. Nós vimos isso, inclusive um vídeo que o Alexandre, meu marido, participou comigo, porque assim, ó, existem coisas que Deus nos adverte, Ele nos aconselha, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele fala que é para cuidar, que é para observar, que é para tu ficar atento, vigilante. Então, não é que tu pecou, não é que tu quis fazer aquilo, são circunstâncias da vida. E isso nós chamamos de impureza. Então, tá puro ou tá impuro? Então, tu tá numa guerra, se tu tiver impuro, tu vai perder pontos. Tá numa guerra, é bom tu estar puro, entendeu? E aqui fala, depois do pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. 12. Também haverá um lugar fora, olha isso, gente. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Aí já vou parar aqui. Lembra do manual sanitário? Lembra do documento sanitário, né, que ensinava o povo a ter saúde? E aqui tem um exemplo, ó. Tu tá fazendo a guerra, mas tu vai prestar atenção. Tem um lugar que tu vai fazer as tuas necessidades fora do acampamento. Tenham entre as suas armas uma pá. E quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e, virando-se, cobrirá as fezes com terra. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Tu sabia desse versículo? Tu acreditava que um dia tu ia ler algo desse tipo? Pois bem, o nosso Deus se importa com os detalhes e Ele sabe o que pode nos fazer mal. E como um pai amoroso, Ele protege e ensina seus filhos. Então aqui está falando sobre as fezes. Se tu tem bichinhos, tu sabe que um gato é diferente de um cão, de um cachorro. Os gatos são os únicos animais que abrem buraco, terra, cavocam para enterrar as suas fezes. São considerados os animais mais limpos e higiênicos. Acredita-se que eles tomam, com suas lambidas, com aquela língua áspera e porosa, uns 9 banhos por dia, só naquelas lambidas que eles dão. Aí tu olha pro cachorro. O cachorro, ele faz seu cocô, suas fezes em qualquer lugar. Ele se deita sobre as fezes. Ele come junto e às vezes até as fezes. Então, aqui tem uma simbologia, gente. Uma coisa séria, assim. Por quê? Porque o povo de Deus, a tribo que foi considerada a mais forte, a maior, a líder, era Judá. E o símbolo era um leão. E nós sabemos, nós já estudamos, o leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá veio Davi, o rei Davi. E o Senhor Jesus também descende da tribo de Judá. E nós vimos no Apocalipse sobre o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Então, tudo isso aqui, acampamento, santidade, essa situação, é para mostrar, porque os gatos, que eu estou dando um exemplo, descendem dos felinos. E o rei dos felinos, que simboliza toda essa liderança, esse poder, esta, como eu posso dizer, algo virtuoso, que deve ser admirado, seguido, temido, tá? Sim, é também simbolizado pelo leão.
Então aqui é uma coisa que diz que aquele acampamento, aquele lugar, mesmo na guerra, não pode ser contaminado. Não pode ser ferido com essas questões. É algo tão pessoal, é algo tão humano, algo tão biológico, algo tão natural. Mas Deus está dizendo, se tu tá numa guerra, assim como a impureza, isso aqui vai prejudicar. Isso Deus está chamando de coisa má. Vocês devem se guardar de toda coisa má. Então, tem aquele texto do Apocalipse e outros textos que falam dos cães. E eu já expliquei para vocês que isso não é algo que tu tem que se deter ao animal, mas ao contexto, ao princípio. Então o Apocalipse fala que os cães ficarão de fora da cidade. A mulher cananeia que queria a cura para sua filha, ela responde. A Jesus disse, eu não posso tirar o pão, eu não devo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Olha o contexto. E ela diz, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E ela ganhou Jesus, né? Porque Jesus disse, grande é a tua fé, mulher. Não vi fé como a tua. Pode ir em paz, a tua filha tá salva, tá curada, tá liberta, enfim. Então, tudo isso na Bíblia tem um contexto. Qual? Santidade, pureza, virtude, qualidade, excelência, algo superior, tá certo? E aí aqui ele fala, ó, coisa indecente. 15. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Então, isso aqui parece um asilo político. Asilo? Exílio, né? Proteção. Assim, é uma chance, é uma oportunidade. É uma misericórdia até, eu diria, né? Tu não vai entregar ele. Tu não vai dedurar. Tu não vai trair. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. 17. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Então, no capítulo de ontem, no capítulo de hoje, a gente está vendo várias vezes essa questão. E muitas pessoas erram. Como o Senhor Jesus disse, vocês erram porque não leem as Escrituras, porque não conhecem as Escrituras. Então, havia todo um contexto pagão, politeísta. Os cananeus faziam coisas horrorosas, horríveis, abomináveis. E Deus disse, não é porque vocês são bonzinhos que eu estou dando para vocês essa terra, é porque eles são maus. É porque eles fazem com que a minha ira se acenda. Então, tu imagina o que eles faziam e fizeram por décadas, séculos, e Deus os destruiu. Então, a prostituição cultural, a prostituição pagã, era algo abominável. O culto pagão envolvia relação sexual, sacrifício, coisas seríssimas. Então, por isso que ele estava, de novo, as filhas de Israel, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Eu expliquei no vídeo de ontem sobre o prostituto cultual e a prostituta cultual, né? Então, se tu não assistiu, por favor, assiste que tu vai entender. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto, acabei de falar, por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor seu Deus. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. Então, de novo, abominável é abominação. E o castigo, a punição, a sentença era a morte. Os cultos
pagãos de fertilidade envolviam prostituição. O ritual, a cerimônia, a adoração cananeia, o culto cananeu envolvia prostituição de homens e de mulheres, né? Às vezes homens vestidos de mulheres, às vezes mulheres vestidos de homens, às vezes homens com homens, mulheres com mulheres, sacrifícios de criança, coisa com sangue. Gente, dá um Google, dá uma pesquisadinha que tu vai entender. Mas só a palavra de Deus já é suficiente para ti, porque Deus disse: eles serão destruídos por causa da maldade deles, das abominações deles. E Deus disse: não pense, Israel, que tu tá recebendo essa terra pelos teus méritos, pela tua bondade, porque tu faz tudo certo. Não, é porque estas nações fizeram tudo errado. Elas fizeram o mal diante dos meus olhos. Por isso, elas estão sendo exterminadas, eliminadas, aniquiladas, expulsas da sua terra. Isso é uma lição para nós, né? Isso é bem forte. 19. De um compatriota, vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros, vocês podem emprestar com juros. Porém, aos seus compatriotas, vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra em que vocês vão possuir. Olha que lindo. Há uma relação de causa e efeito entre juros e bênçãos, entre juros e prosperidade. Eu vi ao longo da minha vida, da infância, adolescência, homens de Deus que eram agiotas, que emprestavam com juros, que, enfim, faziam o que a Bíblia dizia que não era para fazer. Eu cresci e era aquela pessoa assim, de segunda a sexta era uma coisa nos seus negócios, sábado e domingo na igreja era outra. Eu vi o que aconteceu com ela, com a sua família, com a sua saúde, com seus bens, com tudo. E tu vê, ó, eu tô falando que eu cresci vendo isso. Porque, infelizmente, muitas pessoas só têm dinheiro porque fazem isso. Exploram, oprimem outras pessoas. E acham que Deus não tá vendo. Acham que tá tudo certo. Vem a necessidade, vê que a pessoa tá desesperada, aconteceu uma tragédia, uma calamidade, vai lá e se aproveita. Oferece aquela ajuda e depois cobra. E cobra muito alto. E cobra muito bem. E aí, sábado e domingo estão na igreja. E aí depois vê a família ser destruída, vê os filhos, os netos, vê a sua própria vida, vê tanta coisa triste acontecendo. E não lembra do mal que causou por anos e anos para outras pessoas. Então, eu falo isso assim, ó, com memória. Eu lembro disso. Eu cresci vendo isso. E às vezes, na família também. Tu tem um parente, tu tem um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um vô, uma avó, um sogro, uma sogra, não sei, alguém próximo, que também cobra juros. Que também se aproveita, que também explora, que também oprime, esmaga. Então a Bíblia está dizendo, ó, não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra em que vocês vão possuir. Então tu quer bênção, tu quer uma vida boa, tu quer uma vida próspera, tu quer ser bem-sucedido, tu quer que Deus esteja contigo, tu tem que cumprir isso aqui. Tu não pode emprestar com juros. Tu não pode, porque Deus não vai ignorar isso. Então, bênçãos não combinam com juros. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Tem pessoas que acham que isso aí é uma coisa de negócio.
de dinheiro, não. E aí tu vê pessoas no seu trabalho, no seu serviço, que fazem coisas erradas. Por quê? Tu também vale 100 e aí tu cobra 150. Já no 100 tu já ia ter lucro. No 100 já era justo. No 100 já estava de acordo. Mas daí tu cobra 150. Porque tu quer lucrar. Porque tu não ama a Deus. Tu não tem fé em Deus. Tu não acredita. Tu acredita na força do teu braço. E tu não tá nem aí pro outro. E aí, depois, Deus te cobra com juros e correção monetária. E aí, tu não vai ter a bênção dele. Porque aqui tá bem claro. Tá bem claro. Porque é juro, é dinheiro, é comida ou qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então, cada um de nós sabe. E aí tem aquele versículo que eu cito muito, porque eu creio nesse versículo. E a gente estudou em Eclesiastes também, né? Ele é de Provérbios, mas o autor é o mesmo, né? É Salomão. E eu quero ler hoje com vocês. Quero ler, porque eu sempre falo, sempre repito. E agora eu disse, não, eu vou ler. Eu vou ler para os meus inscritos, para as minhas inscritas do canal, a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Então, a bênção de Deus, depende da tua tradução, ela não acrescenta dores, não acrescenta desgosto, não acrescenta tristeza. A bênção do Senhor enriquece, prospera. A bênção de Deus, a presença de Deus, a aprovação de Deus, a mão de Deus estendida sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus negócios, como diz aqui, ó, os teus empreendimentos. A mão do Senhor sobre a tua vida é a bênção de Deus. E isto não combina com usura, com ganância, com avareza, com egoísmo, com ambição, com agiotagem, com juro, com exploração, com opressão. Tu entendeu? E essa era uma tentação para o povo de Israel. Lembra do sábado? Tu não vai trabalhar, não farás nenhum trabalho nesse dia. E também não vai pegar dinheiro emprestado e nem vai prestar dinheiro. Não é dia de ganhar dinheiro, não é dia de mexer com dinheiro. É dia de santidade, de santificação, de culto, de adoração, de glorificar a Deus. De descanso, de fé, de refrigério. Então, isso aqui é muito atual. Deuteronômio 23, 19 e 20. Há uma relação de causa e efeito direta, linear, entre juros e bênçãos, ou juros e maldições. Tá certo? 21. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas, se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. Então, quer dizer, tu não é obrigado a fazer voto, mas se tu fizer voto, cumpre. Lembrem de Eclesiastes de novo? Deus não se agrada de tolos e nem de voto de tolos. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Então, o que o Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte? Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37. Também já li várias vezes, já comentei várias vezes. Temos uma playlist no canal só sobre o Sermão do Monte. 24. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos. Porém, não devem levá-las embora num cesto.
Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Então, o que eu vejo aqui, ó? Tu tá com fome? Tu tem que comer. Todos nós temos que nos alimentar, né? E aí tem uma passagem que os discípulos do Senhor Jesus estavam com fome. E era sábado. E eles comeram as espigas. É Mateus 12:1. Então, se tu tá numa vinha, tu pode comer a uva. Se tu tá numa plantação, tu pode arrancar as espigas. Tu pode comer. Mas tu não pode te aproveitar. Tu não pode explorar, tu não pode extorquir, roubar, levar vantagem, dar uma desperto. Que é aquilo que eu digo, infelizmente a cultura brasileira tem isso, de fazer errado, né? Uma tendência maligna à desonestidade, à falta de caráter. Então, matar a fome pode, comer à vontade, inclusive, pode. Mas tu não vai dar uma desperta. E a pessoa que tem a plantação de uvas, a pessoa que tem a plantação de espigas lá, que tem a lavoura, que tem a colheita, né? Os frutos, ela vai ser generosa. Lembra? Não seja rigoroso demais. Ela vai ser generosa. Então, isso também já é uma proteção contra o egoísmo que a gente falou no outro. Tu não vai ser mesquinho, miserável, tacanho, egoísta, eu vou colher tudo. E também tem pessoas, mas também tem os passarinhos, tem os animais. Então assim, ó, Deus te deu a terra, Deus te deu a semente, Deus te deu a chuva, Deus te deu tudo. Tu prosperou, tu venceu, tu tem o suficiente, tá sobrando. E tu vai ser mesquinho, tu vai ser miserável, tu vai ser egoísta, tu vai ser ganancioso. O Senhor vai pesar a mão sobre ti. Porque nós somos chamados a nos parecer com o Pai. E o nosso Pai é generoso, bondoso. Então, os seus filhos devem ser generosos e bondosos.